há um princípio da doutrina católica, é uma coisa que se discutiu entre teólogos, é o seguinte: passa um homem por aí pela rua e vê, por exemplo, não sei, de um jardim qualquer, uma bonita flor que emerge, que sai de dentro da grade do jardim e fica ao alcance de quem passa. Esse homem passa perto da flor e fica com vontade, é noite, ele vê que ninguém está olhando, ele fica com vontade de roubar a flor. Ele tem um canivete, passa depressa, corta a flor e rouba. E leva a flor para o quarto dele. Põe sobre a mesa, ele ainda que tem que trabalhar, a presença da flor vai lhe tornar mais leve o trabalho. Uma coisa que pode acontecer. Bem, parece talvez a alguns dos senhores que isso é um pecado tão insignificante que não entra na consideração das coisas de Deus. Na realidade, contam os biógrafos de São João Batista Vianney, o santo cura de Ars, o padroeiro de todo o clero secular e irregular, mas sobretudo do clero secular, contam que ele teve um sonho, parece-me que foi um sonho, em que ele se viu julgado por Deus. E o demônio dizer contra ele a Deus: é preciso dar a ele castigos, porque em tal ocasião assim, ele estava muito cansado e passou perto de uma cerca que era feita de um material especial e onde ele podia, mas ele comeu então 2 cachos de uva. E o demônio então disse: ladrão, comeu 2 cachos de uva, é um escândalo, ele deve ser punido, etc. E São João Batista Vianney respondeu: tu mentes, ladrão não sou, porque eu deixei em tal parte assim o preço do cacho de uva para quando o dono passasse lá pagar. Mas eu paguei. Vocês estão vendo as coisas pequenas como são julgadas, como a gente deve prestar atenção nas coisas. Mas então vamos voltar ao exemplo da flor, que não é então uma bagatela, é uma coisa séria. Bem, o homem ele primeiro vai andando, passa perto da flor, vê. Segundo lugar, sua petência, seu senso artístico se regala com a flor. Terceiro, vem-lhe a vontade de ficar com a flor. Essa vontade faz com que ele tenha um deleite com a ideia de ficar com a flor, mas tenha um sofrimento se ele não ficar com a flor. É desagradável, com essa vontade de ter, ele recusar. Bem, e ele vai e rouba a flor. Então vem a pergunta que os teólogos se põem: como é que ele fez o roubo dessa flor? E o demônio entrou em algo? Ou foi só a maldade dele, ocasionada pelo pecado original e pelos defeitos dele, pelos pecados atuais, que levou a isso? Bem, há 2 escolas. Uma escola diz que não, que às vezes é o demônio que empurra o homem, e às vezes, pelo contrário, é o homem, não ao demônio, mas é o homem que pratica a ação, por si mesmo, sem pressão do demônio. Bom, é claro que quando o demônio pressiona, ele tem culpa, porque ele deveria ter resistido ao demônio e não resistiu. Bem, a outra escola teológica, e minhas simpatias vão todas para esta, eu pediria para abrir as 2 batentes da porta no fundo. Há uma outra escola teológica que estabelece o seguinte, que sempre que um homem é tentado pelo mal, ainda que seja uma coisa que está nele, o demônio vem junto e aumenta a tentação. Agora, vem-me nesse momento uma pergunta que eu, para poder responder com segurança, deveria estudar. Quer dizer, no momento não estou em condições de responder, a não ser por uma hipótese. Mas se é assim com as más ações, não será também com as boas? Não será de aceitar-se a tese de que sempre que o homem tem uma boa propensão, essa propensão pode decorrer do que tem nele de bom, mas é apoiada por uma ação de um anjo, de preferência o anjo da guarda dele. E nesse caso, a vida de todo homem é um combate constante entre os anjos, o demônio e ele. O anjo pede uma coisa, o demônio pede outra. O anjo lhe mostra como tal coisa é sublime.
o demônio lhe faz sentir com aumento quanto tal coisa é deliciosa. E ele, hesitando, se inclina para um lado ou para o outro. Aí está a culpa dele. Se ele se inclinar para o lado dos anjos, é evidente que ele pratica o ato de virtude, etc. Se ele inclinar para o lado dos demônios, ele peca, etc. também. Então, nessa hipótese, que a mim está me parecendo muito razoável, nessa hipótese, nós estamos continuamente sendo objetos. Somos como uma fortaleza sitiada. Dentro de nós, como dentro de uma fortaleza, está nosso anjo da guarda lutando por nós. Fora de nós, como um inimigo externo à fortaleza, está o demônio querendo entrar dentro de nós. E nós estamos sempre com a porta aberta ou fechada. Ou fechamos a porta e o demônio não entra, ou baixamos a porta levadiça e o demônio entra. Isso depende do nosso livre-arbítrio. Mas se é assim, em qualquer caso, ainda que não seja assim, é muito oportuno, é muito razoável que sempre que nós nos sintamos tentados, peçamos auxílio do anjo da guarda. Porque há uma porção de quadrinhos, havia ao menos até algum tempo atrás, representando uma criança que vai atravessando uma ponte e os anjos da guarda atrás sorridente, evitando que a criança caia da ponte que não tem muretas. Então a criança pode cair. Bom, então apresenta os anjos da guarda defendendo as crianças nesses pequenos perigos da vida, perigos materiais da vida da criança. Os anjos da guarda exercem esse ofício. Mas eles exercem um ofício ainda muito mais alto, que é defender nossas almas mais do que nossos corpos. Os anjos da guarda são os melhores amigos que nós temos. Ninguém nos defende melhor, ninguém nos defende tão bem quanto o anjo da guarda de cada um. E por causa disso, exatamente, nós devemos recorrer a eles, porque a eles agrada, se peça a eles que ajudem. E nós devemos pedir a eles constantemente que nos ajudem. Tomar o hábito, sempre que sentirmos uma má tendência em nós, pedir ao anjo da guarda: meu santo anjo da guarda, apressai-vos em me socorrer. Oração tão simples. Há pessoas, segundo os desígnios de Deus, que têm não um simples anjo da guarda, mas tem vários anjos da guarda. Há pessoas que têm como anjo da guarda não um anjo, mas um arcanjo. Nossa Senhora, vocês podem imaginar que multidão de anjos da guarda teve. Todos os anjos, com certeza, eram anjos da guarda de Nossa Senhora. Do menino Jesus, de São José. Agrada pensar a fuga da Sagrada Família através do deserto. Naquele tempo, os desertos eram antros de bandidos, de ladrões, etc. Não tinha polícia nem nada. E os senhores podem imaginar a Sagrada Família andando, Nossa Senhora montada num burrico, com o menino Deus nas mãos, e o São José andando sobre aquela areia quente do deserto. De repente, estão com fome, passam perto de uma palmeira. Como alcançar os cocos que estão lá no alto? A palmeira se verga e chega até a altura de São José.